Se liga nessa questão muito interessante de matemática que eu trago para vocês. Temos aqui, pessoal, muitas coisas legais para serem trabalhadas nesse vídeo de hoje e eu convido você a tentar resolver e vir junto comigo também até o final desse vídeo para você compreender aí os resultados que eu vou trazer para vocês. Temos a questão o seguinte, abre parênteses, 10 dividido por 5 vezes 3 dividido por 2, fecha o parênteses, e aí tudo isso aqui é a base de uma potência cujo expoente é 2. Então, tudo isso elevado ao quadrado. Tente fazer, deixe nos comentários e também decifre aqui essas operações que estão aqui nas alternativas, tentando descobrir aquele valor que você encontrou nas opções, batendo aqui com o resultado da expressão numérica. Então você marca aquela que estiver correta, beleza? Vamos junto, vou resolver junto com vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, porque vai ajudar bastante aqui o professor, tá bom? Agora vamos resolver essa questão. Para resolver, 10 dividido por 5 vezes 3 dividido por 2, a gente vai ter que começar aqui de dentro dos parênteses e, por enquanto, ignorar esse número 2 que está fora, essa potência que está ali. Para isso, a gente vai precisar descobrir qual é a ordem correta dessas operações. Se a gente lembrar aqui do PENDAS, que é um anagrama muito útil na matemática básica e principalmente nas expressões numéricas, ele vai nos dizer que P é o parênteses, então é da onde a gente deve começar. Depois temos os expoentes, que se estiverem dentro do parênteses, a gente resolve também, e o MD como sendo multiplicação e divisão. Essas duas operações, pessoal, o pessoal confunde muito, tá? Elas estão juntas aqui. Não tem como separar multiplicação de divisão, porque elas têm a mesma prioridade dentro de uma expressão. Tendo a mesma prioridade, como que eu faço, então, se eu tenho várias delas aqui listadas? Eu vou resolver da esquerda para a direita. Não se esqueça disso, tá bom? A setinha ali vai nos ajudar a resolver essas operações. Então, a primeira que eu vou fazer é a primeira que aparece na ordem da leitura. Lembrando que eu estou dentro dos parênteses, tá? Então, eu devo resolver primeiro esse 10 dividido por 5, que é algo que não é difícil, porque basta que a gente lembre da nossa tabuada do 5, que a gente consegue chegar no valor. 10 dividido por 5 é igual a 2. Eu escrevo a resposta, mantenho todo o resto e só depois eu vou voltar a resolver. Então, eu vou manter aqui, elevo ao quadrado e beleza. Agora eu vou continuar resolvendo, sempre nessa direção aqui, da esquerda para a direita. A próxima operação, então, é o 2 vezes 3. Olha lá, 2 vezes 3, que é igual a 6. 2 vezes 3 é igual a 6. Mantenho a divisão por 2. Ainda coloco os parênteses, elevo ao quadrado. Eu só tiro os parênteses, gente, quando eu terminar de resolver todas as operações que estão dentro dele. Então, eu devo tomar cuidado, porque se eu tirar os parênteses antes, dá errado. E depois, se eu colocar, pode ser que fique aqui só atrapalhando. Então, na hora certa, a gente vai tirar. Que vai ser exatamente agora, olha lá. 6 dividido por 2 é 3, concorda comigo? Então, vai ficar 3. Aí, não tem mais operação, tenho apenas um número. Então, eu não vou mais colocar os parênteses. Mas eu devo colocar o expoente que estava ali fora, não pode esquecer. Então, vai ficar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é uma potenciação. E é a última operação que sobrou para a gente. A potenciação ela é baseada, definida aqui na multiplicação de números repetidos. Repete quem? Repete o 3 que está na base. Então, vai ficar 3 vezes 3. Essa é a definição do 3 ao quadrado. E 3 vezes 3, gente, é 9. E olha lá, 9 é exatamente a minha resposta. Vou fazer aqui de outra cor, de preto, fazendo aqui um pequeno retângulo, mostrando que essa daqui, gente, é a nossa resposta. E se a gente quiser encontrar esse resultado nas opções, basta que a gente resolva aquelas operações que estão ali. Certinho? Então, agora a gente vai começar. Essa é a nossa próxima missão. Resolver essas operações e descobrir qual delas vale 9. Lembrando que eu já até coloquei numa caixinha aqui, tá bom? A primeira operação que a gente tem como desafio aqui é o 4 fatorial. O fatorial de um número é muito interessante, eu vou listar aqui para vocês
a fórmula do fatorial. O fatorial de um número n, que é um número natural qualquer, tá? Ele vai ser o seguinte, ele começa com o próprio n, que vai multiplicar o seu antecessor, ou seja, n menos 1, e depois ele vai multiplicar o antecessor do antecessor, que seria n menos 2, e assim ele vai continuar multiplicando todo mundo até chegar no 1. Bem interessante, né? Essa é a forma de se calcular o fatorial de um número. Vou chegar um pouquinho mais para o lado para a gente poder utilizar o espaço. Mas agora a gente vai então montar esse resultado utilizando o número 4. Basta que a gente substitua o n dessa fórmula pelo 4. Então vai começar pelo 4, que vai multiplicar o seu antecessor. Perceba que é só pegar o 4 e subtrair 1. Subtrai 2 agora, né? 4 menos 2, que é 2. Ou eu posso pensar no antecessor do 3, que funciona também. E agora eu subtraio 3, que vai ficar 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu fizer essa continha, quanto que vai dar? 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é 24. E 24 vezes 1 é 24. Não é a nossa resposta, portanto, podemos ir para a próxima alternativa, que é o 6 termial. Esse número, ele é bem interessante, essa operação, né? E eu vou listar a fórmula dela aqui também. N termial, ele é muito parecido com o fatorial. Vai ser até legal colocar aqui embaixo, porque vocês vão perceber. Eu vou começar novamente pelo N, só que ao invés de multiplicar, eu vou adicionar. Então, a única coisa que muda é a operação que vai aqui guiar os números através dessa operação. Então, ao invés de multiplicar como no fatorial, eu vou adicionar os mesmos valores até chegar no 1. Então, aqui eu vou pegar o 6, que é o primeiro deles, lembrando que eu sempre começo pelo número que está sendo aplicado. Vou adicionar o antecessor, adiciona o antecessor, e assim vai fazendo até chegar no número 1. Olha que legal. É difícil? Se você achar difícil, manda aí nos comentários, tá? Eu tiro suas dúvidas. 6 mais 5 é 11, 11 mais 4 é 15, 15 mais 3, 18, 18 mais 2, 20, 20 mais 1, 21. E 21 não é novamente a nossa resposta. Temos mais uma das opções eliminadas. Quando isso acontece, é muito bom, né? A gente vai eliminando as respostas que a gente sabe, chegar na última é só marcar, né? Mas aqui no caso a gente vai resolver todas para descobrir realmente o valor e aprender a resolver essas operações, tá bom? A próxima é uma raiz quadrada. Para resolver uma raiz quadrada existem várias maneiras de fazer isso, gente. Você sabe disso, né? Você pode chutar valor. Você pode tentar fazer uma aproximação, ou você pode seguir aqui um método muito legal, que é fenomenal e serve para todas as operações de radiciação, que é a fatoração, gente. Vamos pegar o 625 e vamos fazer uma fatoração pelos números primos, até chegar no 1, para descobrir aqui a sua forma fatorada. Então, agora a gente vai ter que fazer essa decomposição, começando pelo número 5, porque o 5 ele consegue dividir o 625. Como eu sei disso? É só você olhar para o número que termina aqui, esse valor. Se ele termina em 5 ou em 0, ele consegue ser dividido por 5. 625 dividido por 5 é igual a 125. Você pode fazer essa continha para conferir e, de fato, é esse valor. Novamente termina em 5, então eu consigo novamente dividir por 5, certo? 125 dividido por 5 é igual a 25. É por 5 de novo, que fica 5, e vai por 5 de novo, que é 1. Portanto, raiz quadrada de 625 seria a mesma coisa que raiz quadrada de 5 elevado à quarta potência. Concorda comigo? Porque são 4 fatores iguaizinhos aqui a 5. Então, vou fazer o seguinte, gente. Vou colocar 5 elevado à quarta potência. Agora, eu vou utilizar uma propriedade muito útil da radiciação, que é a seguinte. Se eu tenho a raiz de índice n, tá? De aqui, um valor a
elevado a um expoente m, eu posso concluir com certeza que essa raiz é a mesma coisa que a elevado a m sobre n. Essa é uma propriedade da radiciação que envolve a potenciação. Se eu aplicá-la aqui, vai ficar 5 elevado a 4 sobre 2. Por quê? Quando é a raiz quadrada, o índice é 2, né? Lembra disso? 4 por 2 é 2, então 5 ao quadrado é igual a 25. E também não é a nossa resposta, gente. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar e resolver o logaritmo. É a última que falta, certo? Então, vamos fazer o seguinte. O log de 512 na base 2. Vamos pegar o 512 e fazer uma fatoração. Vou fazer a fatoração porque eu quero descobrir o expoente que eu vou elevar o número 2 para encontrar o 512. Com a fatoração eu vou descobrir exatamente isso, gente. Vou começar dividindo por 2, porque o 2 ele consegue dividir qualquer número par. E 512 dividido por 2 é igual a 256. Divide por 2 de novo, aqui vai ficar 128. 128 é um número par novamente, vai por 2 de novo, aqui vai ficar 64. 64 dá para dividir por 2, 32. 32 dá para dividir por 2, 16. E assim a gente vai fazendo até chegar no número 1, certo? Dividindo e colocando o seu valor. Descobrimos que o 512 é essa multiplicação desse monte de 2 aqui, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, taraná, até chegar no 512. O que a gente precisa fazer para descobrir o log? Como são todos 2, eu sei aqui que eu posso montar uma potência. Quantos números 2 existem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 512 é igual a 2 elevado à nona potência. E olha que legal, gente. Descobri aqui o expoente, que eu elevei o número 2 para dar 512. E aí até brilha para a gente aqui esse número 9, olha lá. Esse 9 é exatamente a minha resposta. Portanto, log de 512 na base 2 é igual a 9. E outra coincidência ou não, o 9 era o valor que a gente queria encontrar, né, gente? É a resposta do meu exercício. Portanto, eu consigo dizer e afirmar com toda certeza que a opção correta do meu exercício é a opção letra D. Se você marcou essa, parabéns, você conseguiu acertar a questão. Eu te vejo no próximo vídeo, fiquem com Deus e até lá! Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu trago para vocês essa questãozinha aqui de raciocínio lógico e te pergunto se você sabe, se está acostumado a resolver esse tipo de questão. É uma questão que envolve aqui, né, a gente encontrar o padrão lógico entre essas palavras e o número que está relacionado a cada uma delas. Por exemplo, se uva é 8, kiwi é 8, banana é 27, então melancia vai ser quanto? 36, 49, 64, 81. E aí, você sabe resolver essa questão? Caso você saiba, já deixe nos comentários aí o seu palpite, tá bom? Temos, então, como eu disse para vocês, encontrar a relação lógica entre essas palavras e esses números. Se você não sabe, se você não tem noção de como que faz isso, existem algumas estratégias que a gente pode traçar para poder encontrar essa relação lógica. Algumas coisas muito comuns aparecem, né, quando se envolve raciocínio lógico em matemática, principalmente utilizando de palavras. Existem as formas de encontrar com o número de letras, existem aqui número de consoantes, número de vogais, tem alguma relação também com as primeiras e últimas letras. Tudo isso serve como alguma maneira de se encontrar essa relação. Então a gente pode, por exemplo, começar utilizando a nossa contagem de letras, né? Vamos contar a quantidade de letras que tem cada uma das palavras. Temos aqui uva, que tem 3 letras e está relacionado com 8. Aparentemente não fez tanto sentido, né? 3 é primo, 8 é par, não fez muito sentido, não. Kiwi tem 4 e também é 8. Então aqui já fura o nosso problema. Por quê? Eu tenho dois números, né? 3 e 4, se eu fosse contar o número de letras, sendo associado ao mesmo valor. Então esses dois aqui, ó, eles vão ter uma coisa muito importante,
que é o seguinte: as duas palavras estão sendo ligadas ao mesmo número. Então a gente tem que encontrar alguma coisa que existe nessa palavra uva e que existe também nessa palavra kiwi para a gente poder relacionar com o número 8. Beleza? E depois, é claro, tem que valer também para banana, que é 27. Se a gente olhar aqui o número de consoantes, né? Essa palavra uva, ela tem uma consoante e ela está relacionada também com o número 8. Beleza? Kiwi tem duas consoantes e também está relacionado com 8. Então, essa também não é a lógica. Estamos checando aqui as possíveis formas de encontrar esse raciocínio, tá bom? Então, já elimina aí também o número de consoantes, beleza? A próxima seria o número de vogais. Será que funciona? Vamos olhar aqui. Vogais. Uma, duas, né? Então, uva tem duas vogais. Beleza. Kiwi tem uma, duas vogais também. Banana tem uma, duas, três vogais. Então, eu criei a seguinte relação utilizando essa lógica. 2 está relacionado com 8. O 2 também está relacionado com 8, obviamente. Então, aqui já está valendo, está tudo bonitinho. Pelo menos eu tenho o mesmo número relacionado com outro valor, tá? E, finalmente, 3 está relacionado com 27. E eu preciso descobrir qual que é a lógica aqui, né? O número de vogais da melancia, 1, 2, 3, 4. São 4. Que número que eu vou ligar, né? Percebam que todos esses valores aqui, todas essas relações devem ser iguais. Por quê? É um raciocínio lógico, né? Uma sequência lógica de operações. O que eu posso fazer com o número 2 para chegar no 8? Uma das maneiras seria multiplicar por 4. 2 vezes 4 é 8, beleza. 2 vezes 4 é 8, beleza também. Só que isso aqui vai furar, porque 3 vezes 4 não é 8, é 27. Opa, perdão. 3 vezes 4 não vai funcionar, não é 27, vai ser 12, né? 3 vezes 4 é igual a 12. Então, multiplicar por 4 não está aqui no nosso padrão. Nem mesmo somar 6, também aqui furaria. Só que existe uma outra operação que consegue levar o 2 no 8, que é a operação de expoentes, né? A potenciação de expoente 3. Vou escrever isso para vocês. 2 elevado ao cubo é 8. Aqui também, 2 elevado ao cubo também é 8. E aqui, 3 elevado ao cubo também é 27. Ou seja, eu vou pegar o número de letras e elevar ao cubo. No caso do 4, fica 4 ao cubo. E aí é só a gente encontrar o valor de 4 ao cubo, né? Que é igual a 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4... vai ficar aqui 24, sobe 2, 4, 5, 6, 64. Logo, 4 ao cubo é 64, o que nos diz que o 4 está sendo relacionado com 74. Em outras palavras, melancia é 64, alternativa letra C. Bem interessante, né, gente? Vocês gostaram dessa questão? Vamos para mais uma, porque temos mais exercício para o nosso cérebro aqui, beleza? Olha lá essa questão. Se 9 ovos custam R$ 63, quanto custam 10 ovos? Essa é uma questão típica de se utilizar a regra de 3, por isso eu coloquei até um subtítulo aqui, né? Regra de 3, mas existem outras maneiras de se resolver. Não é porque o nosso problema é um problema de operações e grandezas proporcionais que eu tenho que utilizar a regra de 3, né? Mas a regra de 3 funciona muito bem aqui. Embora existem outras maneiras mais fáceis, né? Como eu acabei de comentar para vocês. Eu posso, por exemplo, dividir o 63 por 9, descobrir o valor de cada ovo, depois multiplicar. Isso também seria uma relação proporcional e também é super válido. Mas eu vou mostrar para vocês como que resolve utilizando a regra de 3. Porque a regra de 3 é bem importante a gente saber. E fazer com valores fáceis e pequenos é bem legal e bem tranquilo para a gente poder aprender aqui a essência da coisa, tá bom? Lembrando a você que se você for novo, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e, claro, vamos até o final para você acompanhar a resolução. Para montar uma regra de 3, gente, precisamos relacionar as grandezas. Mas, na verdade, precisamos identificar quais grandezas estão em questão. No nosso caso, temos as grandezas ovo, ou ovos, né, no plural,
E temos a outra grandeza, que é o valor em reais. Então, essas duas grandezas vão ser relacionadas utilizando a proporcionalidade. E, por isso, a gente pode utilizar a regra de 3. Primeiramente, eu tenho alguma relação entre alguns valores aqui. Eu tenho que 9 desses ovos está relacionado com 63, né? O valor de 9 ovos é R$63. Então, eu vou colocar aqui, ó. 9 ovos, 63. Sempre as grandezas que estão relacionadas, a gente põe na mesma linha, para poder criar essa relação, tá bom? E aí, 10 ovos, que é o segundo valor de quantidade de ovos, eu não sei. E aí, como eu não sei, é óbvio, vamos utilizar a letra X, né? Queremos descobrir esse X, por isso utilizamos ele, né? Uma incógnita muito comum aí na matemática para poder ser descoberta. Para encontrar o X, pessoal, precisamos fazer a ordem correta das operações aqui na regra de 3. Primeiramente, vamos analisar. Se eu tenho uma quantidade maior de ovos, se eu aumento o número de ovos, o que acontece com o valor desses ovos? Aumenta também. O que isso significa? Eu estou dizendo que se eu aumentar o número de ovos, aumenta o valor. Se eu diminuir o número de ovos, diminui o valor também. Essas grandezas, elas se relacionam de forma diretamente proporcional. Então, elas são diretamente proporcionais, né? No plural. São grandezas diretamente proporcionais. Se isso acontece na regra de 3, o que eu vou fazer? Multiplicar cruzado, né? E aí vai ficar x vezes 9, vai ficar 9x igual a 10 vezes 63, que é igual a 630. Agora eu posso pegar esse 9 e passar para o outro lado dividindo. X é igual a 630 dividido por 9. O 63 está na tabuada do 9, então fica fácil. 63 é igual a 9 vezes 7. Como eu tenho um zero a mais aqui, eu vou colocar o 70 como resultado. Logo, x, que é o valor dos nossos ovos, é igual a 70. 70 o quê? Reais, né? Lembrando que ele está na coluna dos reais. Então, vai ficar aqui, né? RS 70 reais. A alternativa, letra C. Mas como eu disse para vocês, essa não é a única maneira de se resolver. A gente poderia, por exemplo, pegar o 63, dividir por 9. O que eu descubro com isso? O valor de cada ovo, né? Esse aqui é 7, como a gente acabou de ver da tabuada. Então, cada ovo custa R$7. Certo? Se eu tenho que cada ovo custa 7, eu quero descobrir 10, é só fazer 10 vezes 7. Essa é a maneira mais fácil de se resolver essa questão, tá? Mas, como eu disse, aproveitei de uma questão fácil para poder utilizar a regra de 3 e a gente vê como que ela funciona. E realmente funciona, né? Deu o mesmo valor e a gente aprendeu aí como que se faz uma regra de 3 diretamente proporcional. A resposta letra C, como a gente viu. E aí, a gente vai agora terminando o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, fiquem com Deus e até o próximo.